Programa não recomendado para menores de 10 anos. Com Deus tudo fica mais fácil. Com Deus é sempre possível ser mais feliz, superar as dificuldades, superar as perdas e se reinventar diante de cada coisa que não dá certo na nossa vida, né? Porque não é sempre que as coisas dão certo, não é sempre que o céu está azul para nós, né? Existem dias nos quais a gente enfrenta perseguição, a gente enfrenta luta, a gente enfrenta perda, mas o importante, querido filho, querida filha, é não deixar a angústia dominar o teu coração e saber que Deus continua no trono. Deixa Deus ser Deus, confia nele. Não deixa a ansiedade te dominar, a inquietação te dominar. Deus tem o melhor para você. E as promessas dele na sua vida continuam em pé. Vamos cantar isso? Ele é fiel, ele cuida de nós. Tens andado distraído, sem saber o que pensar. Te confundem tantas vozes, tanto barulho. Acontece, né? Agitado o coração, ansioso caminhar, porque te inquietas deixando de crer. Não te inquietes, deixa a ansiedade pra trás. Tua vida está nas mãos de Deus. Descansa nele e deixa ele de tudo cuidar. Confia nele e ele te fará feliz. Deixa Deus ser Deus, não se desespere. Sua vida está em santas mãos. Deixa Deus ser Deus e descansa nele. O que tu não podes, ele fará. Deixa Deus ser Deus, não se desespere. Tua vida está em santas mãos. Deixa Deus ser Deus e descansa nele. O que tu não podes, ele fará. Ele fará. Nós acreditamos, tudo está na mão de Deus. Então, não encana não, tá? Não se inquieta. Você já percebeu que às vezes a gente encana com as coisas, né? Eu gosto desse verbo, que é um verbo bem irregular, né? Mas a gente coloca um pensamento na cabeça e vai pensando e vai ruminando. Ai, se der errado, ai, fulano não gosta de mim. Desencana, Deus está no controle, Ele ama você, tá? E com Ele você vai vencer, tá certo? Deus abençoe você. Quero acolher com muito carinho a minha equipe aqui do Pra Ser Feliz, os cinegrafistas. Hoje é a Rafaela Aragão na direção do programa. Deus abençoe, Rafa, bem-vinda. Toda a equipe também lá na Twitter, na nossa ilha de edição, né, que nós falávamos antigamente. E também a queridíssima Juliana Moraes, aqui à minha esquerda. Boa noite, Ju. Boa noite, padre. Se não fosse o segundo bloco que você vem aqui ler a carta, eu ia pedir até para você ficar em pé, para quem está em casa ver o look. Deus abençoe. Muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, padre. Ô, Ju, você viu que semana passada nós refletimos, falamos, né, sobre a realidade das perdas, né? E eu partilhava com você, com a Gabriele, que eu nem tensionava em falar somente sobre a perda de entes queridos, etc. Mas o programa em si, as mensagens que chegaram, me convenceram que eu precisava assim, abordar esse tema. Muita gente sofrendo com as perdas de pessoas, sobretudo, mas também de condições de vida, condições financeiras, perdas de pessoas vivas também, que às vezes traem e abandonam, né? A esposa, o esposo, enfim. Então eu senti de continuar falando sobre esse tema, que é muito relevante, né? Muito importante. E também, Ju, hoje eu vou adicionar a realidade da ansiedade, que é uma realidade sobre a qual eu estudo muito. Já escrevi um livro que está até ali, o Como Controlar e Vencer a Ansiedade. O Josué vai mostrar ali para nós. E as pessoas, muitas mensagens que nós recebemos no Pra Ser Feliz semana passada era o seguinte: padre, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai,
eu perdi fulano, beltrano, e hoje eu estou sentindo uma ansiedade que eu não consigo controlar. E existe aquilo que alguns especialistas já chamam de ansiedade pós-Covid, né? Pós-Covid-19, por exemplo, existe as complicações que vieram depois da pandemia e tantas outras realidades, né? Então, como lidar com tudo isso, como administrar, como superar tudo isso, que Deus tem a nos ensinar. Claro que a palavra de Deus tem muito para nos ensinar. E Ju, no seu ponto de vista, como superar a ansiedade gerada por uma perda? Eu sei que você ama essas perguntas assim, de queima-roupa. A Ana me abriu esse olhão verde desse tamanho assim, né? Então, no seu ponto de vista, em poucas palavras, como superar a ansiedade gerada por uma perda? Olha, padre, a perca eu acredito que gera em nós um movimento interior que nos desestabiliza de alguma forma, né? Então, Sim, claro. eu acredito que o primeiro passo é acolher aquilo que é sua humanidade, mas não parar. Sim. Então, eu detectei, estou ansiosa, existe uma razão, né? Eu tive uma perda significativa que me abalou, que me tirou as estruturas, mas vivi o luto, ou se não foi uma morte, mas vivi o processo da perca, Mas e agora? Qual a resposta que eu preciso dar à vida? Porque a vida, ela continua. Ela exige resposta a todo momento. Né? Exige. Então, eu vivo esse movimento. Deus respeita o nosso tempo. Claro. Né? E Ele vem em nosso auxílio, Ele vem em nosso socorro, mas não dá para a gente estagnar, não dá para a gente parar. Paralisar, né? Então, eu acredito que seja isso. Eu acolho a minha humanidade, mas eu não paro. Né? Eu dou passos para vencer, porque Deus me dá a graça de poder vencer. Muito bom, Ju. Obrigado, viu? Sei que você ama essas respostas. Nada disso é combinado, viu, gente? Até fiquei ansiosa com a pergunta. Eu venho aqui, mas eu gosto de fazer isso com a Ju de vez em quando, né? Eu olho para ela e falo, então, me responda. Porque eu sei que ela tem muito conteúdo bom. Eu a acompanho também como sacerdote, né? Vira e mexe, atendo, rezo, né, Ju? Então o padre conhece e sabe que tem conteúdo legal. Não é para te colocar numa saia justa. Olha só. Ju, você sabe, quem está aqui também trabalhando sabe, que o programa Para Ser Feliz é feito por você. Você que acompanha, você que talvez ligou a televisão hoje, pela primeira vez aí está vendo o padre, está vendo aqui o programa Para Ser Feliz. Esse programa é feito por você. Por quê? Porque a pauta desse programa, claro que o padre programa, eu preparo alguma coisa para refletir, introduzir um assunto com você. Mas é uma introdução mesmo, é uma reflexão breve, não é uma pregação comprida, né? E quem faz o assunto do programa, quem faz o programa é você. Então eu vou fazer essa reflexão e daqui a pouquinho você pode mandar mensagem via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Vai aparecer tudo aí na sua tela, se já não estiver aparecendo. Até cartinha você pode mandar, claro que eu não vou ler hoje as cartinhas, né? Mas as mensagens pelo WhatsApp eu leio hoje, muitas delas, né? Então você vai preparando a sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida. Eu estou aqui por você, para ser padre para você. Então olha só, vamos ler a passagem de hoje, refletindo sobre as perdas, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Antes de ler essa passagem, deixe-me fazer uma introdução. Por que a perda nos machuca tanto, filho, filha? Porque ela desmascara algo que esse mundo está tentando sempre esconder. Esse mundo quer nos manter sempre distraídos, sempre ansiosos, sempre iludidos com festas, com beleza, com tantos prazeres, para não nos permitir pensar em duas realidades: na fragilidade da vida, na brevidade da vida, e aqui eu adiciono uma terceira realidade, e a nossa impotência diante do movimento do existir, né, da vida. A vida é breve, a vida é frágil e nós somos impotentes. Quando chegar a hora de eu e você partirmos, nós partiremos. Quando chegar a hora de alguma pessoa partir, você não pode proibir a pessoa de morrer se é a hora dela, não tem como, né? Nós somos impotentes, frágeis e a vida é breve. Então, como enfrentar, por exemplo, a perda de alguém que rouba o nosso chão? Uma perda nos desinstala totalmente. Como enfrentar? Por exemplo, eu vejo quando uma pessoa perde alguém. Esses dias eu acompanhei uma família que a esposa perdeu o marido. E o mais difícil para ela foi se reinventar na sua rotina diária. Porque tudo bem, os 10, 15 primeiros dias tem os filhos, os vizinhos, todo mundo confortando, né? E ali na casa da mãe, mas depois cada um tem a sua vida, tem os seus filhos, né? Os filhos dela tinham os seus filhos, o retorno sumiu, isso. Os filhos dela tinham os seus filhos.
e tinham que voltar à vida e ela ficou sozinha. Então o mais difícil para essa pessoa era se reinventar na sua rotina, né? Como ela iria se reinventar na sua rotina? Como ela iria se reinventar no dia a dia? Por exemplo, todo dia às 11 horas ela e o marido almoçavam juntos. E todo dia às 11 horas ela entrava naquela crise. Cadê meu marido, né? É difícil. Você viúva, você viúvo, você que perdeu a mãe, o pai, você que perdeu um filho. Como é difícil, né? Se readaptar na rotina que você tinha com aquela pessoa, e você tem que redescobrir o seu papel, porque o papel que você tinha com aquela pessoa não existe mais. Você não tem mais o papel de esposa daquele marido, porque ele morreu. Você não tem mais o papel ativo, digo ali, né, presente, diário, na rotina do dia a dia. Você não tem mais aquele papel de amigo, de filho, de pai. Você precisa se readaptar. E querer manter aquele papel não vai ajudar, né? Porque não existe mais aquele papel. A vida é breve, a vida é frágil, nós somos impotentes. E é justamente isso que causa muitas vezes a ansiedade pós-perda. Pensar no futuro sem aquela pessoa, isso é uma das raízes da ansiedade. Uma das raízes da ansiedade pós-perda, segundo muitos especialistas. E o segundo é tocar na inconstância da vida, na brevidade da vida, na fragilidade, na nossa impotência. Gente, no fundo, a perda nos desinstala tanto, porque ela nos revela que a gente não controla nada. Na verdade, a gente nunca controlou. Existe uma ilusão que a gente tem de querer controlar tudo, né? A gente acha que a gente pode porque a gente pode comprar. Tem gente que é assim: eu tenho segurança porque eu posso comprar. Tem coisas que você não compra. Você não compra a vida eterna. Você não compra a vida para sempre, né? Ricos também morrem, né? Então, é preciso... O que fazer diante dessa instabilidade, dessa crise gerada pela perda? A palavra de Deus nos responde. Fiz essa introdução, porque eu achei ela muito necessária para preparar o terreno para esse versículo bíblico. Com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. Isso acontece porque miramos as coisas invisíveis e não as visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Olha que citação fantástica. Vou ler o versículo 18. Isso acontece porque miramos as coisas invisíveis e não as visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Então, como a gente tem que enfrentar essa perda? Com esse olhar, mirando as coisas invisíveis, entendendo que nós somos finitos, mas somos chamados à infinitude. Sabe? O nosso corpo perece, mas a nossa alma é eterna. Então, nós cristãos temos que ter esse olhar transfigurado, ressuscitado para as realidades, para as perdas e para tudo que a gente vive, sabe? E acreditar na ressurreição dos mortos. Claro, a tristeza faz parte da perda, mas ela tem que estar misturada com um pouco de alegria também. Me perdoe a sinceridade. Se você é cristão e crê na ressurreição. Perdeu alguém também que cria, né? Por quê? Porque nós cremos que nós vamos estar com Deus numa felicidade eterna. Lá no livro do Apocalipse diz: onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Nós precisamos crer na ressurreição e ter esse olhar que mira o infinito, sabe, gente? Porque só Deus, esse olhar em Deus, esse olhar a partir das promessas de Cristo, da ressurreição, da vida eterna, nos dá condições de enfrentar a morte e de superar aos poucos a dor da perda. E superar não significa que você não vai lembrar, que você não vai sentir, mas que você vai dar um novo sentido, você vai ressignificar a partir dessa visão infinita, espiritual, né? A partir de Deus. Nós estamos nesse mundo de passagem, sabe? E nós temos que olhar com esse olhar que mira o invisível, não só o visível, que, como disse São Paulo aqui aos Coríntios, é passageiro. Essa vida é passageira demais. E saiba de uma coisa, nós precisamos aprender a treinar o nosso coração para nosso encontro definitivo com Deus, para entender que somos finitos, mas que somos chamados ao infinito. Que nessa vida não estará toda a nossa alegria, toda a nossa paz, tudo que a gente busca. Aqui não é o paraíso. A gente tem que lutar para viver bem, mas o paraíso é o céu. E temos que lutar para merecer um dia estar lá com o Senhor, sabe? Mas veja bem, eu vejo que muitas vezes o que nos gera uma absurdidade diante da perda, né? A palavra é essa que Sartre dizia, né? O absurdo da dor que causa náusea, né? Do finito. É porque nós perdemos essa visão
das coisas invisíveis, né, eternas, a visão a partir de Deus para as realidades. E o que é ver a partir de Deus? Não é uma coisa abstrata, não. É entender que na vida ou na morte, perdendo alguém ou estando bem com a minha família, com os meus queridos, eu sou um filho amado. Deus me ama e me vê nesse sofrimento. Deus ama você, viúva, você idosa que mora só, idoso, você viúvo, você que perdeu o filho, você que perdeu talvez mais de um filho nessa pandemia. Deus vê a sua dor, Ele está com você, sabe? Mas eu e você precisamos crer na ressurreição. Por quê? Porque as pessoas não são nossas, os filhos não são nossos. Eles são de Deus e um dia nós os devolveremos a Deus. Oxalá nós, os pais, possam partir antes, essa é a lógica natural. Mas quando não acontece assim, o pai e a mãe precisam ter essa consciência. Eu estou devolvendo o meu filho para Deus. E a gente precisa criar, os pais precisam criar os filhos para Deus, né? Para esse encontro com Deus. Eu acho que é tão bonito, sabe, gente? As pessoas, por exemplo, que não têm medo de abordar o tema da morte, porque é um tabu. Por exemplo, se você chegar numa rodinha agora, vamos supor, tá os 3 cinegrafistas aqui, todo mundo conversando, falando do jogo do Corinthians, falando do que aconteceu no final de semana. Se você chegar na rodinha e falar, nossa, eu estava pensando hoje sobre o dia da minha morte, né? Estava pensando hoje que um dia eu vou morrer. Logo a rodinha esvazia. Um vai inventar uma ligação de telefone. Minha mãe está me ligando aqui, né? O outro vai mudar de assunto, o outro vai falar do jogo do Corinthians de novo. Por quê? Porque a morte é um tabu, as pessoas não se preparam, não pensam na finitude. Mas você sabia que quando você começa a entender que a sua vida é finita, quando eu começo a entender que eu estou aqui apresentando esse programa, mas talvez amanhã eu não esteja, tudo adquire um novo sabor. Não é que eu vou viver melancólico e triste, não. Isso precisa me levar a viver com intensidade cada coisa. Cada coisa. Sabe? Hoje à tarde eu ouvi a palestra de uma médica fantástica que trabalha na CTI de um hospital, onde morrem muitas pessoas, né? E ela, muito cristã, muito católica, dizendo como ela foi aprendendo a enxergar a morte. E ela dizia que ela enxergava a morte como o nascimento da alma. E ela dizia que quando a pessoa está morrendo, até os movimentos são parecidos com o movimento do parto, né? Que a criança faz quando está nascendo. É o nascimento da alma. E ela começou a enxergar com serenidade esse movimento da morte que faz parte da vida. E eu acho que a gente precisa, eu creio piamente, que nós precisávamos ter uma educação maior para a morte. Refletir, falar sobre isso, sabe? Mas numa perspectiva cristã, da ressurreição, cheia de esperança. No céu, né? Ressurreição da carne. É o credo, nosso credo cristão, católico, né? Até com as crianças. Tem gente que, claro, falar com a criança de uma maneira que ela possa entender, às vezes o recurso da metáfora. Mas eu acho que é muito saudável a criança entender que essa vida é finita. Fulano virou estrelinha. Eu respeito, cada um tem o seu recurso pedagógico. Mas eu não falaria, se eu fosse pai para meu filho, fulano virou estrelinha. Não, ele morreu. Nossa vida é passageira, mas nós cremos que ele está com Deus, muito melhor que nós. E um dia nós vamos para lá encontrar essa pessoa, encontrar o Senhor. É assim que eu falaria para as crianças. Porque as crianças não são, me perdoe, né, dementes. Elas são crianças. Agora virou estrelinha, uma flor. Tudo bem, use a metáfora, mas plante a semente do Evangelho. E, gente, São Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, se nós não cremos na ressurreição, nós somos de todos os seres humanos os mais dignos de dó, sabe? Diante da ansiedade gerada pela perda, nós precisamos mergulhar em Deus e ver tudo com o olhar de Deus. Eu sou um filho amado, olhar a partir do invisível. Não só o visível que é passageiro. Claro, faz parte. A ansiedade, como eu disse, que as duas principais fontes geradoras de ansiedade pós-perda, como segundo vários especialistas que eu estava estudando hoje à tarde, é isso. É o pensar no futuro sem a pessoa e é a certeza da incerteza, né? Porque diante da morte, nós vemos o quanto as nossas seguranças são falhas, falsas. E, gente, como a morte nos faz entender a nossa impotência. Somos impotentes, mas somos filhos de um Deus potentíssimo, onipotente, que nos ama. E na vida e na morte, Cristo estará conosco e nós estaremos com Cristo. Claro, se vivemos nessa vida honrando a Cristo, amando a Cristo e priorizando a Cristo, sabe? Mas morrer em Cristo é uma bênção. E a gente tem que refletir sobre isso, sabe? Eu não quero deixar você saudoso ou melancólico. Não, a gente tem que ser forte. Eu digo porque nós padres, eu já vivi a experiência de ter que preparar pessoas para morrer.
A gente que é padre vive isso. Eu sou um menino, agora que eu fiz, né, eu vou fazer 11 anos de padre, mas eu me considero uma pessoa jovem. Mas eu já tive na UTI, lá em São Paulo, preparar pessoas para morrer. Dizer, olha filho, você vai morrer. Eu vim aqui para te dar absolvição dos seus pecados. Se você tiver que perdoar alguém, perdoa, mas não tenha medo. A Virgem Maria está te esperando de braços abertos, o Senhor está te esperando. Faça uma boa confissão, entregue a sua vida a Deus. E quando Ele te chamar, se entregue e vá. Tem que ter maturidade para isso, sabe, gente? Às vezes agora a pessoa encontra uma pessoa da família que está com uma doença terminal. A pessoa quer dizer, né? Olha, eu vou deixar o meu cachorro para fulano, eu queria que tal coisa ficasse para cicrano, e a pessoa já muda de assunto, não sabe lidar. Por quê? Porque a gente não sabe lidar nem com a nossa finitude, né? Como que vai lidar com a do outro? Mas não é só lidar com a finitude de maneira, sabe, a ficar melancólico. Não. Lidar com esperança. Nós cremos no céu, na ressurreição da carne. Cristo ressuscitou dos mortos e nós vamos ressuscitar. E você que está sofrendo a dor do luto, a ansiedade de pós-perda, Cristo te ama. Você é um filho amado, uma filha amada. Deus sabe o que você está vivendo e Ele está com você. Ele vai te ajudar a superar isso. Ele vai te levantar. Ele é mais forte que a morte. O amor dele por você vai te dar a força que você precisa para recomeçar. Creia. Você não está só. Quero já ler algumas mensagens que chegaram aqui para nós. Olha, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Já está aparecendo na sua tela. Se não vai aparecer, manda sua mensagem. O padre está aqui para responder sua mensagem. Rafinha, se tiver uma mensagem via WhatsApp, pode mandar. Se não, eu vou abrir aqui o meu Instagram e já vou ler as mensagens. Estão chegando muitas mensagens aqui, graças a Deus. Olha, acabei de receber uma mensagem aqui no Instagram. Boa noite, padre. Eu tenho uma pergunta. Espera aí que essa pergunta vai ser muito comprida para agora, porque nós temos quase no intervalo, vou responder depois. Deixa eu ver. Já temos aqui. Tem que medir o tempo, né, Ju? Que falta pouquinho tempo por intervalo. Vamos lá. Vou ler a do WhatsApp primeiro. Boa noite, padre Adriano Zandoná. Meu nome é Fátima Sobral. Perder quem amamos é muito doloroso. Eu passei pela perda da minha filha 7 anos atrás. Vivi um sofrimento inexplicável. Meus sentimentos, viu, filha? Muito respeito a você que perdeu alguém. Muito respeito. Hoje vivo luto pelo marido, meu companheiro de 45 anos. Ainda estou me encontrando com a realidade de viver sozinha. Mas o amor de Deus que me sustenta. Pode deixar essa mensagem aqui, Rafinha, um momento, por gentileza? Filha, meus sentimentos, mais uma vez eu digo, falo com muito respeito desse tema, viu? Muito respeito mesmo. Porque é só você que está vivendo que sabe, né? A dor, sabe onde a corda aperta. Mas, Fátima, você perdeu a sua filha, depois perdeu o seu marido. Tenha essa certeza, você é uma filha amada de Deus. Ele está com você. Você creia na ressurreição dos mortos, creia na vida eterna, sabe? Busque cada vez mais estar com o Senhor e saiba que você está vivendo justamente isso que o padre falou, a readaptação pós-luto, que é bem dolorosa. Por quê? Porque você está reinventando os seus papéis na família, na existência. Você era a esposa, você era a mãe, você era a companheira, você tinha o marido para conversar quando ele chegava em casa, quando você chegava, vocês almoçavam juntos, e agora você está só. Então, é importante você ocupar bem, filha, a sua rotina, né? Tem que dar um sentido para esse novo papel que você está no qual você está se reinventando, né? Você tem que ocupar bem a sua rotina. Muita gente, num momento como esse, começa a fazer um curso, ou começa a trabalhar num grupo, na assistência social de uma igreja, de um município, começa a se voluntariar para distribuir sopa, começa a costurar, a viver uma habilidade, a encontrar um grupo ali, né, da igreja, um grupo de viagens. Você tem que se reinventar e se readaptar e entender que a rotina não é mais a mesma, não tem como ser, né? Mas Deus te ama. E outra coisa, priorizar também a sua vida de oração, a sua comunhão com Deus, porque a gente pode perder tudo, mas nada é mais sério do que perder a fé, do que perder Deus. Então, que essa perda, como eu dizia semana passada, te leve para Deus, né? Que você se torne uma mulher mais de Deus, mais de oração, porque só Ele vai te confortar, porque sem Jesus a gente não consegue superar, não é? Tenha certeza disso. Não se inquiete, deixa a ansiedade para trás. Não se inquiete, deixa a ansiedade para trás. Tua vida está nas mãos de Deus. Descansa nele e deixa ele de tudo cuidar. Confia nele.
De volta com o programa Para Ser Feliz, hoje falando sobre esse tema tão necessário, né, gente? Como nós precisamos refletir sobre isso, crer na ressurreição, entender a brevidade da nossa vida. Nossa vida é finita, mas nós servimos a um Deus infinito, que nos convida a olhar o eterno, o invisível, né? Porque o visível, como nós lemos, é passageiro, mas Deus é eterno. Se nós estivermos nele, nós estaremos bem para sempre. Essa vida é uma passagem, mas é uma passagem para uma vida melhor com Cristo. Se nós vivermos nele, óbvio, e morrermos nele, né? Mas, gente, continuando, daqui a pouco o padre continua a falar sobre esse assunto. Quero acolher a Juliana Moraes aqui agora, pertinho do padre. Olha só o look, gente. Olha só esse coturno que os cinegrafistas vão mostrar. Tá bonito demais. Deus abençoe. Ju, filha, e temos cartinhas aí hoje. Fala para nós. Sempre a gente fica feliz, né, Ju, quando as pessoas enviam cartinhas. Podem enviar. Tem gente que gosta desse recurso ainda. Quem que mandou carta para nós, filha? Temos aqui a carta da Maria Isabel Rocha, de Brasília. Dona Maria Isabel, muito querida. Um abraço, Dona Maria. Deus abençoe. E também do Rodrigo Nunes, ele é de Vitória do Espírito Santo. Vitória no Espírito Santo. O povo capixaba é um povo muito querido. Chegaram várias cartas, né, Ju? Nós fizemos a opção de trazer só duas, porque nós temos outros avisos, outras coisas para partilhar. Mas a Ju também vai trazer aqui o aviso, vai mostrar para você um livro. Você tem um livro aí, Ju, para mostrar para nós? Eu já mostrei o meu aqui, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, no comecinho do programa, para ajudar você a enfrentar a ansiedade, né? E a Ju tem um outro. Ah, olha que legal. Que livro é esse, querida? Então, esse livro eu estava lendo aqui, não li ainda o livro, né, mas estava vendo um pouco situando a respeito, e ela é uma obra que celebra os 20 anos de 3 eventos importantíssimos, que é a consagração do mundo à Divina Misericórdia, a dedicação do santuário, né, da Basílica da Divina Misericórdia na Polônia, e também a primeira festa da Misericórdia que nós tivemos aqui na Canção Nova, que, sendo a primeira, já reuniu uma multidão de pessoas, e nós temos a graça de tocar nessa providência, né, nessa beleza que é a Festa da Misericórdia, e também nesse livro... É um devocionário? É um devocionário. E é interessante, padre, porque o padre Jonas também traz algumas realidades referentes à Casa da Misericórdia, porque ele nos diz que a Canção Nova é a Casa da Misericórdia. Então, por que a Canção Nova trouxe essa espiritualidade? Aqui, Ju, dá uma firmadinha aqui no livro, só para quem está em casa ver enquanto você vai falando. Mexendo muito, né? Isso, não tem problema. Você vai falando, só para quem está em casa ver o livro, porque é importante para você ver. É um livro que vai te ajudar a rezar com a misericórdia divina. Sim. E por que o padre Jonas trouxe essa espiritualidade para a Canção Nova? O que foi colocado no coração do nosso pai fundador? Então, você pode ter acesso a todas essas informações, a tudo isso, nesse livrinho que é tão pequenininho, porém rico em conteúdo. Claro. E onde a gente encontra esse livro, Juliana Moraes? A gente encontra na loja.cançãonova.com. A gente pode comprar de forma virtual, mas também podemos comprar pelo telefone 12-3186-2600. E, obviamente, você vindo aqui na Canção Nova, nós temos a nossa loja física, onde, além desse livro, você pode adquirir inúmeros produtos de evangelização. Vestuário, tanta coisa boa. Muita coisa boa. Hoje eu estava no Sorrindo para a Vida, Ju, usando aquele moletom, né, da Medalha das Duas Cruzes. Engraçado, estávamos os 4. Eu, Sapo, o Renilson, a Valdênia, usando o moletom, cada um de uma cor, né? Lindo moletom, vestuário da Canção Nova, loja.cançãonova.com. E o telefone que a Ju falou, em horário comercial, você pode ligar para nós também. Sim. O que mais, Ju? Ô, padre, e o senhor que está sempre ali, nos Sorrindo para a Vida, o senhor pode falar para a gente sobre a doação do Pix? Ai, Ju, maravilhoso. Olha, você sabe, a Ju, nós estamos aqui, nós somos missionários, né? Eu sou consagrado, sou sacerdote, a Juliana também é missionária na Canção Nova, dedicada a Deus, consagrada aqui na Canção Nova. E essa obra linda, gente, nós trabalhamos aqui, nós somos todos dedicados a Deus, não temos salário, né? Vivemos para evangelizar. E essa obra linda evangeliza 24 horas por dia, sem propagandas comerciais. O que sustenta essa TV é a doação do sócio. Então você pode ajudar a Canção Nova agora, através do Pix, pix.doação@cançãonova.com, ou se tornando um sócio, também através do telefone, não é, Ju? Também o clube.cançãonova.com, você acessando, se torna um sócio, contribui mensalmente. Vale a pena, né, Ju, fazer parte dessa obra, né? Vale muito a pena. E eu quero aproveitar a oportunidade, padre, para agradecer cada pessoa que no dia de ontem fez questão de manifestar o seu carinho. E ontem foi o aniversário da Juliana Moraes. Não tinha esquecido. Sim, eu sei que o senhor não esqueceu. Mas eu precisava agradecer porque, de fato, muitas pessoas mandaram mensagem dizendo que estava rezando, se fizeram presente no meu dia. Eu me senti profundamente amada. Então, agradeço e mando um beijo muito especial também para a Sônia,
lá de São José do Rio Preto também, que eu prometi para ela que ia mandar esse beijo. Tá certo, Sônia. E parabéns, Ju. Deus abençoe você. Amém, Viu? Padre. Muitos anos venham aí para a gente estar junto evangelizando aqui. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Então vamos lá, gente. O padre vai continuar respondendo as perguntas. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Envia sua mensagem para nós. Estou aqui para responder você. Olha, as mensagens do WhatsApp aparecem sempre ali na nossa tela. E as mensagens do Instagram já estão chegando aqui. Várias mensagens via Instagram. Olha só, Juliana Alves dizendo, padre, sua bênção, aqui pelo Instagram. Eu não sei se vai ler. Faz 14 dias que eu perdi o meu pai e 2 anos que o pai dele faleceu. Dele, acho que é o esposo, né? Sou filha única, me sinto triste. Como agir? Como dar suporte à minha mãe que sofre tanta ausência do parceiro de 40 anos de união? Juliana, você pode tentar ser presente com a sua mãe o máximo que você puder, sobretudo nesse início, né? Faz 14 dias que o seu pai faleceu, né? Esteja presente, né? Vá lá, você e seu esposo, reze o terço com ela, né? Converse com ela, mas também dê espaço para ela viver o luto dela, para ela se reinventar. Ela vai ter que reencontrar-se na rotina diária, né? E não existe uma receita pronta, cada um elabora o luto, vive o luto de uma forma. Existem pessoas que vivem o luto normal e tem casos nos quais o luto se torna aquilo que os especialistas, os psiquiatras chamam de luto complicado, né? Quando se torna um tanto quanto patológico, gera efeitos físicos também, né? Mas a espiritualidade sempre ajuda muito, sabe? A comunhão com Deus sempre ajuda muito. A paciência com a gente mesmo, eu dizia semana passada, sempre ajuda muito também, né? O entender que é aos poucos que a gente vai superar isso, não é de uma hora para outra, né? Aos pouquinhos Deus vai nos ajudando, a gente vai se levantando, e como diz a canção do diácono Nelsinho, né? Correia, só se tem saudade do que é bom, né? Se a gente chorou de saudade não foi por fraqueza, né? Foi porque a gente amou, né? Aquela pessoa nos fez bem, deixou uma marca. Então essa saudade, esse choro de saudade, ele é bonito, ele mostra para nós que aquela pessoa nos marcou, né? Mas também, como nós falávamos no início, a Ju também dizia no início, a gente precisa viver o luto, deixar ele acontecer, mas também dar uma resposta, né? A vida precisa continuar e a gente precisa continuar lutando para ser o que a gente precisa ser, fazer o que a gente precisa fazer, ser o que Deus quer, encontrar o propósito de Deus para a vida, porque se nós estamos aqui nesse mundo, é porque a nossa missão não acabou, né? E Deus conta com a gente, né? Olha, mais uma mensagem aqui via Instagram que eu vou ler para você. Padre, é muito triste a gente querer, eu no meu caso, querer falar com a minha irmã que se foi. Falam que o tempo melhora, mas eu acho que o tempo está aumentando a saudade. Como lidar com isso? Ela perdeu a irmã e ela fala que ela tem vontade de falar com a irmã. Gente, em primeiro lugar, eu vou dizer para você que é cristão católico. A carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, ensina o seguinte, que o ser humano morre uma só vez e logo em seguida já vem o juízo. Juízo particular, né? Céu, inferno ou purgatório, e depois o juízo universal com a segunda volta de Cristo e a ressurreição da carne. A escatologia cristã nos ensina isso, né? Mas a gente tem que entender que quem morreu, morreu. Quem morreu não volta. Porque tem muita gente que é explorador por aí, viu, que vive disso, que a pessoa perdeu a irmã, como essa mulher aqui, essa querida filha aqui. Perdeu o filho, perdeu o marido. Aí a pessoa fala, vem cá, me dá um dinheiro que você vai falar com seu filho através de mim. Eu respeito quem acredita nisso. Mas para nós cristãos católicos, para cristão, acreditar nisso é pecado grave. Para um cristão católico ir nesses lugares, querer falar com o morto, é um pecado mortal, é preciso confessar. É um pecado mortal. Porque quem morreu não volta mais. Eu sou cristão, sou padre, estou falando a doutrina católica. Eu não, como eu disse, eu costumo dizer, eu não estou aqui para ensinar receita de bolo, nem para fazer um comentário do jogo do Corinthians. Eu estou aqui para ensinar a doutrina católica. Sou padre católico ensinando a doutrina católica, numa televisão católica, né? Então, não cabe, você que é cristão, não acredite em reencarnação, mortos que voltam. Isso é contrário à fé católica. Isso é uma doutrina anticristã. Sabe? Por quê? Porque quando você acredita na reencarnação, você está anulando o mérito da redenção de Cristo. Porque por que Jesus veio, morreu numa cruz? O Filho de Deus se fez homem e morreu para nos salvar. Se você vai reencarnar. Você vai reencarnar, então se você for uma pessoa boa, você vai, como muitas pessoas acreditam, você vai se reencarnar como uma pessoa rica e boa. Se você for uma pessoa ruim, você vai reencarnar como um gato. Ué, então por que Jesus veio?
Jesus não precisava ter vindo, então Deus não tem mérito nenhum. Não, Jesus é o Senhor da história. A vida, Deus não trabalha, né? Me perdoe, como o Padre Léo costuma dizer, né? Costumava dizer, o Padre Léo sempre engraçado, né? Com lixo reciclável, né? Não, a vida é uma vez só. É essa a vida. Porque esse tipo de doutrina faz as pessoas não terem responsabilidade diante da vida. Eu vou viver de qualquer jeito, eu vou trair, eu vou adulterar, eu vou odiar, eu vou matar, porque depois eu reencarno. Não reencarna. Morreu, acabou. Nessa dimensão que nós estamos, acabou. É a dimensão da eternidade, a dimensão da alma, né? Não corpórea. Então, filha, eu vi que você falou, eu tenho vontade de ir conversar com ela. Às vezes acontece essa tentação e muita gente, até católica, de comunhão diária, vai buscar esses lugares para ouvir quem morreu. Quem morreu não fala. Quem está falando ali não é quem morreu. Sabe? Não é. E é um pecado e isso abre uma brecha na sua alma para coisas muito ruins. Eu digo, como eu disse, eu sou um padre católico falando numa TV católica, pressupõe que para pessoas que querem entender o que é a fé católica e querem viver, né? Então, não fale isso. Eu falo sim, eu sou feito padre para isso. Para ensinar a doutrina, né? Não para, como eu disse, para comentar o jogo do Flamengo, né? Ou do Corinthians, né? Para ensinar a doutrina cristã. Por isso me tornei padre. Enfim, muitas perguntas aqui no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Mas vamos lá, eu quero pedir aqui essa mensagem, mais uma mensagem do WhatsApp. Obrigado, Rafa. Boa noite, Padre Adriano, sua bênção. Fui surpreendida com a notícia do meu pai com tumor maligno nos seios da face, com indicação de retirada do olho. Desde o dia da notícia estou com medo de perdê-lo. Estou inquieta, aflita e não durmo direito. Estou abalada e gerou muita ansiedade e medo. Olha, filha, em primeiro lugar, meu respeito à sua dor. É uma notícia dificílima, né? Ainda mais, é uma circunstância trágica, é um lugar, né, no qual o tumor se instalou, que vai gerar um dano ali considerável, né? É normal você se sentir, viu, filha, inquieta, aflita numa situação como essa. É normal. Agora, como nós falávamos desde o início, a vida pede respostas. A vida pede respostas da gente. Então você tem que, nessa situação, encontrar uma forma, filha, de reagir. Como? Alimentando-se da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. O Evangelho de João, ele é tão fantástico nesse sentido, né? Ele fala, Jesus dizendo ali depois da morte de Lázaro, antes de ressuscitá-lo, ele dizendo para Maria, para sua irmã, as irmãs de Lázaro, né? Marta, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim não morrerá, e mesmo que esteja morto, viverá, né? Eu sou a ressurreição, a vida eterna, né? A vida para sempre. Então é a hora de você, como diz, né? O mineiro gosta de dizer, né? Se apegar com Deus, né? O mineiro fala, eu estou agarrado com Deus, padre. É hora de você se apegar, filha, com Deus, com a palavra de Deus, e enfrentar o que você precisa enfrentar, porque veja bem, as cruzes que a gente precisa carregar, a gente precisa carregar. Ninguém vai carregar pela gente. Por isso que eu gosto sempre de dizer que às vezes a gente quer carregar a cruz do outro demais, não é saudável. Deixa o outro carregar, ajude-o. Mas a cruz dele, ele carrega, porque um dia vai chegar a sua. E se você carregar dos outros, quando chegar a sua, você não tem mais força para carregar. Então você vai ter que carregar essa cruz, é difícil, né? Você vai ter que carregar essa cruz, você vai ter que completar essa carreira, guardar a fé, na certeza de que Deus está com você e com a sua família, sabe? E peça para Deus cuidar do seu pai e fazer o melhor para o seu pai. Por isso que nós, na Igreja Católica e no cristianismo, somos altamente contra a eutanásia. O que é a eutanásia, né? É a atitude da pessoa que descobre uma doença como seu pai. Eu tenho um amigo que ele é europeu, mora no Brasil já. A mãe dele era num país na Europa na qual a eutanásia era permitida. Então a mãe dele estava doente, depressiva, ficou velha, falou, não quero dar trabalho para ninguém. Foi lá no país onde ela tinha nascido, né, na Europa, pagou no hospital para matarem ela com uma injeção letal. E ela morreu. Mas por que nós cristãos somos totalmente contra a eutanásia? Por quê? Porque nós vemos, como eu li a passagem aqui no início, as coisas com um olhar do invisível, né? A partir de Deus, o olhar espiritual. Porque, filho, filha, às vezes é o sofrimento que você vai enfrentar na última hora da sua vida, o sofrimento de uma doença, de um tumor terrível como esse do pai da filha aqui que mandou a mensagem, né? Às vezes é esse sofrimento que vai purificar a pessoa dos pecados da vida dela, dos pecados enraizados no coração, na mentalidade, da impureza, dos erros. É um sofrimento desse que vai fazer a pessoa merecer o céu,
ou purgatório, no caso, se a pessoa estiver em pecados muito graves, né? Então, existe uma dinâmica de Deus na vida e na morte. E como eu li no versículo 17, 2 Coríntios 4:17, essa provação momentânea, 2 Coríntios 4:17, eu li no começo do programa, essa provação momentânea vai gerar um amontoado de glória, né? Um montante de glória eterno e incomensurável, né? Ou seja, a salvação eterna. Esse sofrimentozinho, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver que ele não é nada diante da glória, diante da vida eterna. Então a gente tem que ter esse olhar. Só que quando a pessoa abrevia com a eutanásia, ela aborta talvez o projeto de salvação de Deus na última hora para aquela pessoa. Só Deus dá vida, só Ele pode tirar. Sabe? Então você vai ter que enfrentar isso com fé, com oração, sabendo que quando Deus nos permite, eu falei com uma amiga, uma grande amiga que mora nos Estados Unidos, a Camila Mello, a mãe dela faleceu sexta-feira, se eu não me engano, sexta ou quinta. Eu liguei para ela ontem e dizia: filha, se Deus te permitiu passar por isso, é porque Ele já te deu a força para superar. Estou falando que foi Deus que quis, né? Existe um mistério, às vezes um descuido da pessoa, às vezes uma fatalidade. Mas se Deus permitiu de alguma forma, Ele já te capacitou para enfrentar. Eu falei para ela, porque ela era muito apegada à mãe. A Camila é uma linda, está grávida de gêmeos, o esposo dela também, fantástico. Eu que fiz o casamento dos dois, inclusive, o Gleidson e a Camila, que moram lá nos Estados Unidos, na Flórida, né? Muito queridos. Eu dizia isso para ela: a força já está em você, você vai superar, Deus já te fez forte. Enfim, aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram, muita gente aqui com a gente. Um abraço para Bárbara, que está aqui pedindo oração. Muita gente, olha só. Padre, minha filha tem bulimia nervosa há muitos anos, ela é muito ansiosa. Eu amo muito, mas tem dias que o meu coração não aceita essa condição dela. Eu preciso perdoá-la, pois isso gera muita ansiedade. A Rosinélia: claro, filha, não é fácil cuidar de alguém com bulimia nervosa ou com anorexia, problemas afins, né, que são também manifestações do transtorno de ansiedade. Mas reze muito por ela e saiba que é uma batalha. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você vai estar não tão bem, mas o importante é não desistir de amá-la, de cuidar dela. É um desafio. Claro que é um desafio, né? Outra pessoa aqui pelo Instagram: padre, Deus levou meu filho faz 3 anos e meio. Eu o amo. Ele deixou uma filhinha. A dor existe, mas na certeza de que ele está com Deus. Nunca deixarei de amá-lo. Parece que foi ontem. O nome dele é Johnny Chaves Teles, que morreu em 2018. Padre, nasceu em 85. É a Natília Chaves. Deus abençoe, filha. Obrigado pela sua partilha. Creia mesmo, ele era mais de Deus do que seu, né? E você o entregou novamente para aquele ao qual ele pertencia e pertence por toda a eternidade. Deus abençoe e te fortaleça, viu? Nessa perda. A Maristela Brito dizendo: padre, minha mãe morreu há quase 3 anos, eu sonho com ela sempre. Às vezes são tão reais que parece que ela está querendo me dizer alguma coisa. Como posso interpretar esse sonho? Reze, peça para o padre rezar uma missa pela alma da sua mãe e saiba que a tua mãe não está querendo te dizer nada, né? No meu ponto de vista, como eu disse, os mortos não voltam, né? Isso é totalmente contrário à doutrina cristã, né? Os mortos não voltam. Muitas vezes você ama a sua mãe, talvez você morasse com a sua mãe. É muito comum a gente sonhar com uma pessoa que fez parte da nossa vida, né? Que esteve ali com a gente. E é muito bom. Então, talvez, também pode ser que em algum momento Deus permita você sonhar com alguém que morreu, que é uma maneira que o Espírito Santo está apelando para você rezar pelaquela pessoa, pela alma daquela pessoa, no purgatório, talvez, né? Então, ofereça missas pela alma dela, tá? Mas não encana com isso não, tá bom? A Simone Ples Salote está dizendo: padre, perdi meu marido com 29 anos e o meu pai recentemente. Reze por mim, minha filha e minha mãe. Claro, Simone. Deus abençoe, meus sentimentos a você, viu, filha? Força aí para você, força para sua família, tá? E existem, gente, tipos de morte também que acrescentam um sofrimento mais intenso. Por exemplo, a pessoa que perde alguém que morreu por suicídio, né? A pessoa que perde alguém que morreu abruptamente no infarto, no acidente, no assassinato. Isso também desinstala demais a pessoa, né? Isso desinstala demais o coração de quem sofre essa perda, mas em todos os sentidos, em todos os tipos de perda, a gente precisa estar com Deus, sabe? A gente precisa fortalecer o nosso coração na presença de Deus e entender que só com Ele a gente vai superar. Sozinho, se revoltando contra Deus, a gente vai ficar, sabe, patinando e vai se afundando na amargura, na tristeza. É com Deus, é com a oração, é crendo que Deus nos ama. Você é um filho amado.
Você pode ter perdido pessoas ou não. Deus te ama e nada vai mudar isso. E Ele está com você. Ele leva a sério, Ele não é indiferente à sua dor. Ele vê o que você está sofrendo e está sentindo. Olha, o Marcos Rodrigues, lá de Santo Antônio do Descoberto, no Goiás, está mandando um abraço, dizendo: Padre, assisto toda terça-feira o programa. Obrigado aos goianos aí na nossa sintonia. Também quero rezar pela Auricelma dos Santos, pedindo oração pela sua família. E aqui, no WhatsApp: Padre, sou de Perdões, Minas Gerais. O tema de hoje é um dos maiores desafios para a minha vida. Parece que uma puxa a outra. Só de pensar na perda, a ansiedade já toma conta. E agora ainda desenvolvi a síndrome do pânico. Isso me desgasta muito. Tento me ajudar, mas não consigo controlar. Como controlar? Olha, filha, você já deu o nome aí, né? Que essa síndrome do pânico, foi gerada aí por esse medo de perder. Veja bem, filha, você tem que ter um pouco de paciência com você, porque a ansiedade, quando ela se torna transtorno, hoje eu não estou falando especificamente sobre ansiedade, né? Posso fazer um programa depois só sobre ansiedade. Modéstia à parte, eu estudo muito esse tema, já estudei, já escrevi livros. Estou falando mais ainda sobre as perdas em continuidade com o tema da semana passada. Mas você tem que ter um pouquinho de paciência, porque a ansiedade, ela é complexa, né? Sobretudo quando ela se torna patogênica, psicopatogênica, enfim. Às vezes você está ansiosa por causa do seu temperamento. Tem gente que tem um temperamento que as predispõe à ansiedade. Às vezes a forma como você foi criada. Às vezes a ansiedade nasceu também de um trauma do seu passado, que você não superou, uma ferida. Às vezes a ansiedade nasceu, por uma imaturidade, por uma ferida não superada, como eu já disse. Então você tem que, em primeiro lugar, ter paciência com você e entender de onde vem essa instabilidade emocional. Tem pessoas que são instáveis emocionalmente, né? Que são desequilibradas, altos e baixos, e a pessoa não sabe por quê. Não se condene se você é uma pessoa assim. Tenha paciência e saiba que Deus pode te equilibrar. Eu conheço uma pessoa que ela me disse assim, vou usar o termo que ela usou: Padre, eu estou viciado nos vídeos do senhor, do seu canal no YouTube, dos vídeos da Canção Nova. Eu assisto todos os dias a sua homilia diária que eu posto no meu canal no YouTube, né? Assisto os programas da TV e foi dizendo: amor vencerá, sorrindo para a vida. Porque, Padre, isso me equilibra emocionalmente. Se não for eu assistir a Canção Nova, eu rezar, eu fico desequilibrado. Eu entendi essa pessoa. Falei: que bom que você encontrou o seu equilíbrio em Deus, né? Porque tem gente que é assim. Por quê? Às vezes faltou afeto na infância, na formação. Às vezes é um abuso que a pessoa sofreu. Às vezes é uma coisa que aconteceu quando ela estava no ventre da mãe, sabe? Na vida intrauterina. Eu não sei. Eu só sei que independente do ramo torto, do galho torto que você seja, que eu seja, Deus pode sempre nos endireitar, nos equilibrar e acrescentar o que nos falta, tá certo? Mais uma mensagem aqui via WhatsApp, Rafa, se tiver para nós, por gentileza. O Instagram não para. Um abraço aqui, o pessoal lá de Luiz Márcio, de São João da Barra, Rio de Janeiro. Está aprendendo muito comigo, ele está dizendo. Ainda vou testemunhar uma graça alcançada, lá da oficina da bike. Claro, Deus abençoe. Obrigado pela mensagem. A Daiane dizendo: Padre, perdi o meu filho de 2 anos, vai fazer um mês, dia 26. Foi uma tragédia. Não estávamos esperando. Como lidar com essa dor? Porque meu filho teve que ir tão jovem. Será que eu e meu esposo vamos conseguir voltar a ser felizes? Temos mais 2 filhos, mas dói tanto. A Daiane Serapião. Daiane, claro que dói, filha. Claro que dói. É uma coisa horrível, né, o que aconteceu, meus sentimentos. E eu vou ser sincero, eu não tenho essa resposta, o porquê aconteceu. Eu não tenho essa resposta, né? Eu só sei que as tragédias, elas acontecem na vida de todo mundo, né? Alguns em um momento, outras em outros momentos. Existe um mistério por trás de tudo, né? O que eu sei, o que eu afirmo, desde o programa do início eu tenho falado e repito, o que eu sei é que você não está só nessa dor. Você é uma filha amada de Deus. Eu não sei o porquê que as coisas acontecem com a gente às vezes, né? As perdas, as dores. Mas o que eu sei é que um dia nós vamos entender tudo na eternidade quando nós estivermos diante de Deus. E que essa perda não te afaste de Deus, que ela te leve para Deus. Porque só nele você vai ter as respostas que você busca, filha. Em lugar nenhum. Não é na bebida, não é no esoterismo, sabe, na invocação dos mortos. Não. É em Cristo Jesus. Ele ama você, Ele sabe a tua dor, Ele sabe o que você está sentindo, mas vai passar, não é que você vai esquecer. O vazio sempre vai ficar, mas com Cristo você vai superar e você e sua família serão felizes em nome de Jesus. Sua missão está aí, você tem ainda 2 filhos, sua vida precisa continuar. É triste, mas
quando eu vejo assim uma mãe que perdeu o filho, a primeira certeza que eu tenho é que na sua perda, sabe quem está segurando você no colo? Aquela que segurou o filho morto no colo, a Virgem Maria. Você já viu a imagem da Pietà? Nossa Senhora recebendo o filho morto no colo. Nós temos essa imagem aqui no santuário, né? Você, mãe que perdeu o seu filho, é Nossa Senhora que segura você no colo agora. Você. Vou até ler seu nome de novo, Daiane Serapião. Nossa Senhora está segurando você no colo agora, Daiane. Sinta o cheiro de rosas de Maria aí junto com você, da Virgem Maria. Você que perdeu seu marido, que perdeu alguém, a Virgem Maria te pega no colo e te leva até o filho dela, o filho Jesus. Porque ela segurou o filho morto nos braços, mas ela depois viu esse filho ressuscitado. E mesmo com a dor do filho morto nos braços, ela não deixou de crer, ela não culpou a Deus, ela não se revoltou. E é esse o exemplo que a gente tem que seguir. Dá tempo, Aninha, para mais uma mensagem? Vamos ver. Boa noite, Padre Adriano Zandoná. Me chamo Leonardo. Perdi amigos próximos nessa pandemia e isso me causou muita ansiedade e depressão. Muito medo de faltar com minha família. Tenho uma filha de 7 anos. Fico com medo de morrer e deixá-la. O que fazer? Em primeiro lugar, viver. A gente tem que viver, não é? O medo no fundo, um medo como esse, filho, ele é despertado, como eu falava no início do programa, pela certeza da incerteza, né? Porque quando a gente perde alguém, a gente vê como a vida é incerta, a gente vê que a gente é impotente, a gente vê que a gente não controla as coisas, né? É a certeza da incerteza, né? A vida é incerta. Então, viva, entenda que, como eu cantei no início, nessa canção aqui no início, a nossa vida está só nas mãos de Deus. A gente não controla. Mas Deus está com você no hoje, Deus vai estar com você no amanhã. A sua filha, antes de ser tua, é de Deus. Se um dia você vier a faltar, Deus vai cuidar dela com os meios que Ele achar melhor, sabe? Deus vai estar com você na vida, na morte. Ele está no seu amanhã já. Então viva um dia de cada vez, coloque mais oração no seu dia e comece a ler mais a palavra. A ler mais a palavra, sabe? Porque lendo a palavra de Deus, você vai incorporando as promessas. Por exemplo, Salmo 27. Quanto tempo eu tenho, Ana? Salmo 27. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem eu terei medo? Né? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Quando você vai lendo o Salmo 90, as promessas, né? Quando você vai lendo as cartas de São Paulo, né? Se vivemos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. A palavra de Deus é um elixir para o medo, para nós vencermos o medo. É um remédio que nos ajuda a vencer o medo, a ansiedade, né? A palavra de Deus. Então tem que ter contato com a palavra, tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra. Vamos cantar isso novamente, Gil? Agora, nós na reprise do programa também vamos reprisar a adoração, então eu não vou dar mais a bênção no final desse bloco, vou dar só a bênção com o Santíssimo. E acabando aqui esse bloco, continua aí que nós vamos ter meia hora de adoração ao Santíssimo. O intervalo é um pouquinho mais longo, entra sempre um clipe do padre, porque eu preciso tirar essa roupa, colocar a túnica, trazer o Santíssimo, montar o altar, a gente precisa de um tempinho, mas a gente volta com a adoração, tá certo? E lá nós vamos rezar essas dores, essas perdas, essas ansiedades, pedindo para o Senhor curar o nosso coração e nos fortalecer nele. Tens andado distraído? Escuta essa música é providencial para hoje. Tens andado distraído, sem saber o que pensar. Te confundem tantas vozes, tanto barulho. Agitado o coração, ansioso caminhar, porque te inquietas deixando de crer. Não te inquietes, deixa a ansiedade pra trás. Sua vida está nas mãos de Deus. Descansa nele e deixa ele de tudo cuidar. Confia nele e ele te fará feliz. Deixa Deus ser Deus, não se desespere. Tua vida está em santas mãos.
Deixa Deus ser Deus e descansa nele. O que tu não podes, Ele fará. Deixa. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem nesse momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Só o Senhor Jesus pode confortar, curar o coração dos filhos e filhas que perderam entes queridos. Só o Senhor pode trazer conforto, resposta. Por isso nós te adoramos, Senhor. Há um mistério em tudo, mas Tu és o Senhor da vida e da morte. Nós cremos em Ti. A Ti toda a honra, toda a glória, a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Nós te damos toda a glória, Senhor. Diante da vida, diante da morte, diante daquilo que nós entendemos, diante daquilo que nós não entendemos, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória. Nós não nos prostramos diante de nada mais além de Ti. Nós não damos glória a ninguém mais além de Ti. Na vida e na morte Tu és Senhor.
No começo e no fim Tu és Senhor. No início e no fim Tu és Senhor. Nós Te adoramos, como Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Existe um mistério em tudo, profundas riquezas, o saber, o conhecer de Deus. Quão insondáveis são os Seus juízos, Senhor, os Seus caminhos. Nem sempre nós entendemos o porquê das coisas, sabe? Nem sempre nós temos uma visão espiritual para entender, mas nós cremos em Ti, nós Te damos glória, Senhor. Nós Te damos glória, nós Te damos honra, porque Tu és Senhor, Tu és Deus. A profunda riqueza do Teu conhecimento excede a nossa humana percepção, a nossa fraqueza. E mais uma vez eu leio, Senhor, o versículo que li no começo. Com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. Isso acontece porque miramos às coisas invisíveis e não às visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Nós queremos, Senhor, enxergar tudo com esse olhar do invisível a partir de Ti, com essa crença na ressurreição, porque Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o Senhor da vida e da morte, Tu és o Senhor de tudo. E eu Te peço, Senhor, consola e conforta nessa noite essas pessoas que perderam filhos, que perderam pais, que perderam amigos, que perderam esposos, esposas. Consola agora os viúvos, as viúvas. Consola agora os órfãos, Senhor. Consola agora, Senhor, os pais que perderam filhos, essa pessoa que chora, pensando até em tirar a própria vida depois da perda desse irmão, desse amigo. Consola agora essa viúva que ficou com 3 filhos, depois que o marido se suicidou por causa da falência da empresa. Consola essa filha que perdeu a mãe, que se suicidou há 11 anos atrás e ainda se encontra magoada, parada nisso. Senhor, mesmo sofrendo, mesmo enfermos, nós somos guerreiros, nós não vamos parar de lutar, porque nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor pode tirar um bem maior de tudo. Nós cremos que aqueles que nós perdemos, Senhor, estão na glória contigo. Nós cremos, Senhor, que aqueles que nós perdemos estão na glória contigo. Nós cremos, Senhor, na ressurreição. Nós cremos, Senhor, na vida eterna. Consola o nosso coração, fortalece a nossa fé, Senhor. Toca essa pessoa que está chorando. Toca profundamente, Senhor. Toca profundamente, Senhor. Toca profundamente, cura o coração, liberta da tristeza, da angústia. Liberta essa pessoa oprimida na sua mente. Liberta, Senhor, essa pessoa que não tem dormido direito por causa de medo e de ansiedade. Quantas pessoas ansiosas, Senhor. Quantas pessoas com transtorno de pânico. Quantas pessoas dormindo mal, Senhor, comendo mal, agitadas com dores no corpo, com sudorese, com coceiras, por causa da ansiedade, Senhor. Vem curar, vem tocar essa pessoa que está sofrendo com ansiedade, Senhor. Eu Te entrego agora cada filho e cada filha que mandou mensagem para nós. A Mariana Soares, o Rogério Rodrigues. Te entrego a Cida Holanda, Senhor, a Adilair Oliveira. Tantos filhos e filhas sofrendo a dor do luto. Te entrego agora, Senhor, a Maria Isabel Souza, a Cecília Cristina, a Ariana Cortes, a Josi, a Rosinélia, a Elisângela Batista, a Marcele Lacerda, a Andriele Marcomini. Te entrego agora tantas pessoas que mandaram mensagem aqui no Instagram, Senhor. A Mônica Paz, que perdeu o primo, Senhor. Rezo também, Senhor, pela Carol Gonçalves, a Adriana Fabrícia, o Ronaldo Leandro, a Edja Guimarães, que perdeu o marido há um mês, a Andréa Felipe, pedindo oração, Senhor, também pela sua situação. Daniela Pereira Lima, a Wanda de Açailândia, a Luciana Lima, a Célia Sais, a Bárbara Johnson, a Lorena Carvalho, Senhor. Todos esses eu Te apresento agora e peço, Senhor, cura o coração. A Lorena que perdeu a mãe, a Chaliana Mota, a Alda Pacheco, a Fátima Jantin, Senhor, que perdeu a filha faz 7 meses de overdose.
Rezo pela Carla Paiva, Senhor, que pede oração pelos familiares doentes. Quantas pessoas aqui pelo Instagram, também pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter. Visita, Senhor, o teu povo. Cura o teu povo, Senhor. Eu rezo pelo Aldrei Fábio, pela Dani Aloan, todos, Senhor, que estão sofrendo, o Mateus Lameu, o Alan Augusto, a Lidiane Botega, Senhor. Rezo pela família da Bruna, que acabou de perder o marido e a filha num acidente. O Mateus Lameu está rezando. A Dani dizendo que perdeu o pai, é difícil a dor do luto. A Lete Rodrigues, Senhor, eu rezo. Rezo por todos que estão sofrendo com crise de ansiedade. A Lidiane. Vem e liberta, Senhor, esses que estão escravizados pela ansiedade. Traz cura, traz libertação. Batiza no teu Espírito Santo agora, Senhor, esses e essas que estão sofrendo, Senhor, sofrendo a dor da perda, a dor do luto. Batiza no teu Espírito Santo agora e cura, Senhor, os corações feridos. Cura os corações feridos, Senhor. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que se coloca em oração conosco nesta hora, em adoração ao nosso Deus, que você repita comigo esse versículo do Salmo que diz: em minhas dores, ó Senhor, em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Permanecei junto de mim. E você pode dizer isso até como se fosse uma jaculatória. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Permanecei junto de mim. E eu quero convidar você a ir repetindo isso como se fosse a sua oração nesta hora. Porque o Senhor me trazia uma imagem forte enquanto o padre ia conduzindo a oração, de uma pessoa com capa, uma capa preta. E essa pessoa estava com a fisionomia como se ela estivesse morta, descuidada. Cheirava mal essa pessoa. E o Senhor trazia muito forte ao meu coração que muitas pessoas que perderam seus entes queridos, não sabendo lidar com a dor do luto, resolveram morrer junto com essa pessoa, mesmo estando viva fisicamente. Mas você vive como quem está morto. E o Senhor traz forte ao meu coração que nesta noite Ele vem tirando essa capa de morte de todas as pessoas que resolveram desistir da vida. E à medida que o Senhor tira essa capa de morte, uma luz muito forte te toma. Uma luz até que é difícil de você ficar com os olhos abertos, de tão forte que é essa luz. E essa luz de Deus que traz a você força de ressurreição, força de vida nova. Essa luz de Deus que inflama o seu coração de um amor, de uma alegria que há tempos você não experimentava e que te coloca em pé nesta hora. E essa força de ressurreição te faz olhar para quem está ao seu redor. Sim, porque tem pessoas que contam com você, meu querido. Tem pessoas que contam com você, minha querida. O Senhor te dá a graça de olhar para a vida que está ao seu redor, para pessoas que te amam, que te esperam. E por isso eu quero convidar você mesmo a insistir nesta oração: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim, porque o Senhor quer trazer libertação a você que se sente como quem morreu, não sabendo lidar com a dor. Permita que esta vida nova, esta ressurreição te tome nesta hora. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Eu sinto que o Senhor também está libertando, tirando do coração e da mente de muitas pessoas uma profunda angústia, angústia de morte mesmo. Eu sinto também o Senhor tocando pessoas que estão sobrecarregadas. Você tem estado sobrecarregado, você tem que cuidar do filho, das pessoas, dos idosos, do trabalho.
O Senhor está te dizendo, a sua luta é grande. Reze mais, acorde mais cedo para rezar. Eu vou te inspirar, te dar sabedoria para lidar com tudo isso. Procure também, pelo menos um dia na semana, ter um momento para você. Descansar, cuidar de você. Reze que eu vou te dar sabedoria para encontrar esse momento, te diz o Senhor. Eu sinto o Senhor também libertando pessoas que estavam pensando seriamente em morrer, em acabar com a própria vida, que já tinham desistido, como a Ju dizia. O Senhor está ressuscitando muitas pessoas hoje. O Senhor está curando mães que tiveram filhos assassinados, uma mãe que teve uma filha assassinada e estuprada. Estuprada e assassinada, melhor dizendo. Mães que tiveram filhos assassinados, esposas que tiveram maridos assassinados, o Senhor está tocando. Ele sabe a dor do teu coração, a revolta. O Senhor está te amando agora. Ele te abraça e te diz, eu estou contigo. Eu também fui assassinado na cruz. Pessoas que perderam familiares por suicídio. O Senhor está tocando você agora. Você que estava na UTI quando aquele familiar morreu, você viu aquele líquido saindo do nariz, aquela cena que não sai da sua cabeça. O Espírito Santo está curando você agora, purificando a sua memória. O Senhor também vem curando pessoas que desenvolveram a síndrome do pânico por conta de assaltos que você sofreu à mão armada. A imagem era até essa, de pessoas com uma arma apontada na cabeça. Você que foi refém de algum assalto, você que teve a sua casa invadida por sequestradores, por assaltantes, e traz no seu coração esse medo, esse pavor. O Senhor vem curando o seu coração. Com profundas riquezas. Eu sinto que o Senhor também está tocando pessoas que se sentiram enganadas por Deus, abandonadas. O Senhor nunca te abandonou. Ele tem um plano para você. Pessoas que estavam sentindo uma profunda ansiedade estão sendo aliviadas agora. Você vai dormir bem essa noite. Creia. O Senhor está cuidando do que você não consegue cuidar. E não se culpe por estar ansioso, ansiosa. Deus é por você. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Receba agora, filho, filha, essa bênção com o Santíssimo, que sela em você tudo o que o Senhor realizou.